A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à transmissão da ADSA Brasil, Jardim Peri, aqui no campus Zona Norte de São Paulo. Estamos iniciando hoje mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde vai trazer um tema muito importante a esse mundo hoje em que vivemos. O tema é depressão, melancolia da alma. É um estudo bíblico que estamos estudando aí, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que trata dos sentimentos que aprisionam a alma. Então seja bem-vindo, compartilhe conosco aqui no Facebook, com seus irmãos, seus amigos, vizinhos, a entrar aqui ao vivo nessa transmissão que estamos fazendo aqui na Igreja Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo. Pois bem, é um tema muito bom para os momentos em que toda a nação está vivendo nesse momento. Pois antes de iniciarmos, aprofundarmos no tema, vamos fazer uma oração. Vou convidar nosso pastor Alexandre para estar iniciando uma oração nesse momento, para iniciarmos esse trabalho em nome de Jesus. A paz, Senhor, a todos os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que está nessa transmissão. Sou grato a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, num tema tão relevante para todos nós. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, também da nossa irmã Lília, que está aqui representando a liderança da Escola Bíblica Dominical, nosso irmão André, que está nos dando todo o suporte técnico para que essa transmissão aconteça. Amém? Eu quero orar por você, pela sua vida, para que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, venha nos dirigir nesta manhã, venha nos iluminar, venha nos agraciar com toda a sorte de conhecimento e discernimento espiritual. Amém, querido? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado e Salvador, Jesus Cristo, eu quero, Senhor, primeiramente Te louvar, Te agradecer pelo grande privilégio de estarmos aqui, unidos e reunidos com os nossos irmãos, para juntos aprender de Ti. Pois Tu és manso, humilde, de coração, e temos convicção que encontraremos descanso para as nossas almas. Deus, Senhor, visita o nosso intelecto, nossa mente, e por que não dizer nossa alma, nosso espírito, e nos dê, Senhor, o completo entendimento da Sua palavra, e revela-nos a Tua vontade, Senhor, nos dirija, nos ajuda, Senhor, meu Pai, que esta aula sirva de bênção para os irmãos e irmãs que nos ouvem, que nos assistem, Senhor, que o Teu nome seja bendito, que o Seu nome seja glorificado por intermédio dessa aula, amém, e graças a Deus. Antes de continuarmos, eu gostaria de saber dos irmãos, se os irmãos nos ouvem bem. O vídeo não precisa ficar muito bom, mas pelo menos o áudio é importantíssimo, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é importante que os irmãos estejam nos ouvindo de forma clara, de forma inteligível. Os irmãos têm aí como se manifestar no chat do Facebook e assim colocar o seu comentário, se estão nos ouvindo bem, para que assim possamos prosseguir com a convicção que os irmãos nos ouvem bem. Amém? Irmã Lilian, nosso irmão André estão aqui acompanhando os comentários. Os irmãos podem já começar a elaborar as perguntas. No final será aberta uma sessão para perguntas e os irmãos podem participar dando a sua saudação, glorificando a Deus aí através do chat. Amém? Tem algum retorno dos irmãos sobre o áudio? Muito bem, glória a Deus. Então podemos prosseguir, o nosso irmão Cícero dará prosseguimento. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta lição traz um textuário bem interessante, lá no Salmo de número 91, no verso de número 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Um textuário que nos traz
já uma reflexão de início de como tomarmos as medidas necessárias para vencermos esse mal que é conhecido pela ciência como o mal do século, que é chamada a depressão. A leitura bíblica, ela vem lá no Salmo de número 42, versículos de 1 a 11. Gostaria de convidar você na sua casa abrir a sua Bíblia nesse momento para acompanharmos a leitura da palavra de Deus no livro do Salmo 42, versículo de 1 a 11. Abra a sua Bíblia juntamente com a sua família para fazermos a leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Aleluia. Espera em Deus, aleluia, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde Hermon, e desde pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra abençoada, onde o salmista, ele descreve um momento de angústia, aonde ele comenta que as pessoas dizem: aonde está o teu Deus? Nesse momento de aflição. Mas ele fala assim: por que te abates, ó minha alma? Mas ele sempre reflete: ainda eu te louvarei, ainda eu te louvarei, não vou me esquecer de ti, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, eu ainda te louvarei. Glória a Deus por isso. Pô, irmão, depressão, melancolia da alma, da onde vem a depressão? O que acontece na vida do ser humano quando tem esse problema na sua vida, na sua família? A depressão é um mal ou é um bem? Qual é o histórico, a referência ou, aleluia, o momento em que conseguimos identificar essa depressão? A depressão, ela provoca um bem-estar ou mal-estar à vida da pessoa? Às vezes são questões que a própria ciência não consegue explicar, mas se nós tivermos a graça
na palavra de Deus, nós possamos obter a resposta. Pastor Alexandre, nesse tempo em que vivemos, nós podemos observar que muitas pessoas estão confinadas em casa. Alguns especialistas, cientistas, ciência, eles nos mostram que a parte de depressão, a pessoa ela se isola, ela fica na sua casa, ela fica oculta do meio social. Só que nesse momento de pandemia de nível mundial, muitas pessoas são obrigadas, porque não tem uma solução para o problema em que está acontecendo agora no momento, e elas são obrigadas a ficar em casa. Isso pode provocar uma depressão na vida da pessoa, por ela não ter o pão para colocar na mesa do seu filho, ela para não ter um leite, não ter uma alimentação, não ter um trabalho, não ter renda para pagar as suas contas. A pessoa pode entrar em depressão? O confinamento social, o isolamento social, ele é um sintoma, né, com relação a essa questão da depressão, que pode contribuir, sim. Primeiramente, quero fazer uma introdução aqui aos irmãos, que essa questão da depressão, ela é uma doença da alma, uma doença que tem muitos fatores, que pode ser uma doença que vai atingir diretamente o espírito, a alma e atingir o corpo da vida do ser humano. E nós precisamos compreender que existe tudo, essa doença chamada depressão, ou melancolia da alma, porque na verdade, historicamente, os gregos, né, o Hipócrates, né, considerado o pai da medicina, ele já começou a separar essa questão dos 4 comportamentos do ser humano, né? Ele separou em quatro comportamentos, e esses comportamentos ele chamou de fleumático, sanguíneo, o colérico e o melancólico. Então, historicamente, ele já separou em quatro tipos de comportamento do ser humano. E, por último, a melancolia. E a melancolia, com o passar dos anos, né, a Idade Média, ela entendeu que era uma questão espiritual, ligados a espíritos malignos. Depois, Philippe Pinel, ele fez a primeira tentativa de categorizar a questão da melancolia, e Esquirol, em 1819, ele já começa a definir a questão da melancolia, até então melancolia, definiu como um quadro comportamental de tristeza, abatimento, desgosto de viver, acompanhado de um delírio ou ideia fixa, né? Emil Kraepelin, já em 1883, ele formula uma definição baseada no quadro clínico de psicose maníaco-depressiva, né? Ele sugere já o abandono do termo melancolia para o termo já maníaco-depressiva, que depois vai se tornar o popularmente chamado depressão, né? Para os irmãos terem uma ideia, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nós temos cerca de 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem deste mal, que é a depressão. Isso atinge todas as idades, é a principal doença incapacitante, né, que deixa a pessoa incapaz, e infelizmente ela vai estar atingindo um grupo significativo de jovens entre 15
e 29 anos. Entre os sexos, né, ou seja, o feminino é o que mais é afetado com relação à questão da depressão, às vezes quase 2 vezes mais em relação aos homens, e ela pode provocar, no seu pior estágio, no seu pior caso, o suicídio, né? Os irmãos têm que entenderem os números brasileiros. Nós temos, segundo aqui o Ministério da Saúde, aqui ao longo da vida, hoje o ser humano aqui no Brasil vive em média 75 a 76 anos, salvo engano, acho que é essa faixa. Ao longo da vida, pelo menos 15,5% da população ao longo da vida ela vai alcançar ou vai ser afetada, infelizmente, por essa doença chamada depressão. Isso significa, em números, mais de 30 milhões de pessoas, vou repetir, mais de 30 milhões de pessoas no Brasil com essa doença, ou seja, muito grave e merece toda a atenção. E não afeta, como já falei, afeta todas as pessoas, independente de ser cristão ou não cristão, isso acaba afetando a todos. Ela ocupa o primeiro lugar quando corresponde à questão de incapacitação, ou seja, das vezes que um ser humano ao longo da sua vida ficou incapaz, né, ficou sem possibilidade de exercer funções, a número 1 que vai incapacitar cerca de 12%, segundo os dados aqui do Ministério da Saúde, é a depressão. 20% das mulheres e 12% em relação aos homens. A OMS vai definir depressão como um transtorno mental frequente, ou popularmente nós vamos chamar de tristeza fora de controle. E às vezes essa questão, quando a gente fala de tristeza fora de controle, dá-se a ideia de que ela atinge somente a alma, a questão mais do psique humano, mais da psicologia humana, mas ela vai ter também desdobramentos com relação a outros que nós vamos já falar em seguida. A OMS, o Ministério da Saúde, vai definir 3 principais causas para essa doença. Uma questão genética, isso já está incluindo em quase 40% das pessoas atingidas, uma questão hereditária, uma questão bioquímica dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, e eventos da vida, fatalidades, frustrações, decepções que podem estar acontecendo, né? Faço essa introdução para poder responder a primeira pergunta do Cícero, onde nós, seres humanos, fomos projetados, fomos desenhados por Deus para relacionarmos. Somos seres sociais. É importantíssimo essa questão do toque, depois nós vamos falar um pouco mais para frente, mas é importantíssima a questão do toque, do abraço, do afeto, porque isso vai trabalhar nos nossos neurotransmissores do bem-estar, produzindo essa sensação de estarmos bem. Então, quando você fica isolado, claro que temos a nossa família, e graças a Deus por isso, que pelo menos com ela nós podemos ter esse afeto, esse toque, mas, por exemplo, as pessoas que vivem mais sozinhas vão ter essa questão mais agravada, ok? E tem um outro fator, que quando você fica em casa, como a mídia, né, tem
tem colocado fortemente, fique em casa, né? Não fala da questão do isolamento social como proteção, mas essa frase lacradora, fique em casa. E nós também fomos desenhados por Deus, fomos programados por Deus para estar no ambiente externo, para o sol, a luz solar, ela é fundamental para também gerar esses hormônios do bem-estar, para também trazer equilíbrio bioquímico ao nosso cérebro, controlando nosso sono, controlando nosso humor. Não é só uma questão de defesa do nosso organismo, né? A imunidade, aumentar a imunidade do nosso organismo, produzindo vitamina D, por exemplo, mas também é importantíssimo para estimular hormônios do bem-estar para a química do nosso cérebro, consequentemente para o nosso corpo. Então é importantíssimo entender que sim, essa questão do isolamento social, ela, não vamos dizer que ela vai gerar depressão, mas para as pessoas que já têm um quadro depressivo, ela pode agravar, e as pessoas que estão passando por alguma situação em função de desemprego, etc., pode desencadear, pode iniciar um processo como esse de depressão. Muito bem, pastor Alexandre. É importantíssimo esses dados que o pastor Alexandre trouxe aqui nessa transmissão. Você também pode consultar lá no site da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e também no site do Ministério da Saúde do Brasil. Agora, é alarmante, cerca de 300 milhões de pessoas do mundo inteiro são diagnosticadas com esse problema. Inclusive, a maior parte dessas pessoas afetadas está entre as mulheres. As mulheres são mais afetadas do que os homens, né? E também o lado jovem, entre os adolescentes de 15 anos, a juventude lá dos 29 anos, também são muito afetadas com esse problema. Agora, uma coisa que preocupa, né, pastor Alexandre, a ciência, ela faz o seu estudo, ela analisa, porém, a gente denota que é um investimento muito alto dos governos de nível mundial em remédios antidepressivos para dar para essas pessoas. Então, a pessoa acaba também ficando com a dependência química no seu organismo, e isso vai possivelmente trazer um outro tipo de transtorno na vida dessa pessoa. Então, são dados importantes, mas também, ao mesmo tempo, preocupante com determinadas ações que são tomadas pelo governo. Como o senhor bem comentou, a depressão é uma doença envolvida a questão da alma, né, psicomática, e nesse processo aí. Vamos para o próximo ponto, que vimos aqui nessa transmissão, um dado importante também que lá no Brasil, ao longo da vida, cerca de 15% das pessoas, 15,5%, elas sofrem desse mal no seu período de vida. Agora, o que ocupa o primeiro lugar é considerado o quê? Tempo vivido, capacitação de longo de vida de 11,9%, e 20% para homens e 20% para mulheres, 12% para os homens. Também é um dado de questão local, nacional também, muito preocupante, que se pegarmos aí, o Brasil tem hoje cerca de 210 milhões de pessoas, e é uma quantidade de pessoas muito alta com esse índice do problema da depressão, né, pastor? Mais de 30 milhões, a OMS já considera como uma epidemia a questão da depressão, e geração após geração, isso tem piorado. Se você for ver os estudos, na década de 70, cerca de 10% da população mundial tinha problemas de depressão. Na década de 80, isso pulou para 15%, e agora, atualmente, nós já estamos na casa de 25% da população mundial que deve estar sofrendo ou deve sofrer desse mal. Tem países que têm um índice até mais alarmante do que esse. É importante, se olharmos para a palavra de Deus, fomos para a Bíblia Sagrada,
onde tudo originou, onde tudo começou, essa questão da depressão. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo número 3, e vai falar sobre a queda adâmica, né? Eu só vou ler aqui um versículo, 19, 18, 19, diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó e pó te tornarás. Então todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus através de Adão. Nós precisamos entender que o homem ficou, ele não tem um corpo incorruptível, ele tem um corpo frágil, que é sujeito a doenças e males dessa vida. Isso é o homem que foi programado após a sua queda, né? Então, ele está sujeito a isso. Vocês viram os dados da OMS, do Ministério da Saúde, que 40% dos casos tem alguma genética, de origem genética ou de hereditariedade. Então, isso podemos atribuir, sim, à queda adâmica, ao pecado original, à desobediência, que fez com que o homem perdesse a glória de Deus, perdesse vamos dizer, essa proteção que ele poderia ter com relação a todos os males. Quando a gente fala males, doenças, enfermidades, é natural que a gente lembre das doenças mais conhecidas, né, ou que estão ligadas mais à questão física. Você lembra do câncer, você lembra da AIDS, você lembra da lepra, você lembra dessas doenças, mas quando se fala de doenças relacionadas ao cérebro, à mente, à alma, parece que há um certo preconceito de uma forma geral com relação a isso, né? Você vai ver que muitas das pessoas, elas têm vergonha de assumir que estão num quadro de depressão, elas têm vergonha de assumir que estão passando por esse processo, e também há uma ignorância muito grande por parte da população, das famílias, em poder tratar, em poder se relacionar com essas pessoas, ou até mesmo ajudá-las. E aí, por isso que vem a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que vem atuar nisso. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 53, no versículo de número 5, vai dizer assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, precisamos entender que tem essa origem da queda adâmica, ok? Assim como todas as outras doenças, a depressão não é diferente, e precisamos entender que Jesus ele veio para também repreender esse tipo de mal, né? Então temos que crer nisso, que Jesus também veio para repreender maus relacionados à questão do cérebro, a questão da mente, a questão da alma. Então, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus tem este poder de nos trazer a libertação dos males, das enfermidades, inclusive males enfermidades da mente. Lembro que Jesus, quando ele dispensa os seus discípulos de 2 em 2, uma das ordens deles é expulsar os demônios, ok? E também curar os enfermos. Porque os demônios também podem trazer influências malignas, ou seja, como uma causa espiritual da depressão, sim, ou até por força de possessão maligna, certo? E também o próprio pecado pode trazer isso. Mas
Jesus vem para destruir e aniquilar todo o mal, conforme nós acabamos de ler. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor Alexandre, que nós podemos observar, que os irmãos estão compreendendo em casa, nós trouxemos aqui um contexto de um relato histórico e também o que a ciência ela observa e ela vê e analisa sobre essa tal situação. Nós vamos ver agora o ponto também sobre os sintomas, como nós vamos identificar se uma pessoa está ou não com depressão. Claro, esses sintomas ela vai apresentar, mas nada melhor do que um diagnóstico médico, né, pastor, para poder identificar se realmente ela está com esse mal, com esse problema. E uma coisa importante que o pastor ele vem enfatizando aqui, na Bíblia Sagrada, ela está recheada de pessoas que também tiveram com esse problema. Ou seja, o crente ele não está livre de tal problema. Todos nós estamos sujeitos, porque o pecado entrou no mundo, estamos sujeitos a sofrer desse mal. Mas graças a Deus, conforme o pastor enfatizou bem aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 5, que Jesus, ele veio para sofrer por nós, por todo esse mal. Porque imagine se não tivesse Jesus no meio dessa situação toda para nos dar mais uma chance, uma oportunidade. O colapso seria total no mundo, né, pastor? O colapso seria total. Sim. E seria uma perca muito grande, muito maior. Por dois aspectos. Pelo aspecto da administração da saúde, né, realmente de restaurar a saúde física, mental nossa, como também da viva esperança. Porque quando nós temos a viva esperança de que teremos um corpo incorruptível, que teremos um corpo glorioso, que moraremos eternamente com Deus, essa esperança, essa fé sobre a vida eterna, isso também ele serve como um remédio e também serve como prevenção para esse tipo de doença. Porque quando eu estou passando por como o salmista é prova disso, no Salmo 42 que nós lemos, quando ele justamente enfatiza isso, mas ainda eu louvarei. Ele tem esperança, né, tem essa viva esperança que ainda que nessa terra ele não possa alcançar o ápice da sua saúde física e mental, mas a alegria, o prazer, o gozo, a esperança no porvir, ele acaba superando esse mal. Então nesses dois aspectos é importantíssimo, ou seja, a saúde direta e a viva esperança no porvir ajuda a combater este mal. Glória a Deus por isso. Pois bem, meus amados irmãos, preste bem atenção nesse momento que nós vamos passar aqui para você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, nessa transmissão ao vivo aqui na ADSA Brasil, Jardim Peri. Sintomas da depressão: irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, a pessoa tem uma facilidade de ficar cansada, necessidade maior de esforço para fazer as coisas, a pessoa ela não tem aquela vontade, aquele desejo, ela tipo assim vai ali empurrada, diminuição ou incapacidade de sentir alegria ou prazer, ou seja, a alegria dela, ela não sente, tem uma coisa engraçada ali, ela não consegue sentir alegria em nada, não consegue sentir prazer em nada. Atividades que anteriormente ela considerava fazer constantemente, com alegria, então ela começa a ter um desânimo, a perder forças, não consegue mais fazer essa atividade. Desinteresse, a pessoa não continua mais interessada por aquelas coisas que ela costumava fazer, ou por coisas novas, por vencer novos desafios, ela acaba ficando ali remota, acaba ficando no local estacionada. Falta de motivação e apatia, né, pelas coisas, falta de vontade, indecisão, a pessoa fica muito indecisa, né, pastor? Fica sem saber que caminho seguir, qual rumo tomar, qual a direção melhor para o seu futuro.
sentimentos de medo. Pessoa com o status de depressão, ela vê com uma pessoa com muito medo. É uma pessoa insegura, não consegue confiar em nada, não consegue confiar em ninguém. Até tem um ditado popular que diz: desconfia até da sua própria sombra. Então, são sintomas que trazem também para a pessoa com depressão. É uma pessoa que é desesperançosa. Como o pastor frisou bem agora aqui, o salmista falou que ele tinha esperança de um dia louvar ao Senhor. Mas a pessoa que ela está no mundo fechado, que ela está sem essa conexão, principalmente com o lado espiritual, ela fica uma pessoa desesperançosa, não tem esperança em nada. É uma pessoa que está desesperada, ela está angustiada ali, ela quer uma solução, ela entra em conflito, ela entra em colapso interno. É uma pessoa que tem desamparo, ou seja, ela é uma pessoa que se sente sozinha, vazia, não se sente nada dentro de si. Então são muitos os sintomas. Uma pessoa que é muito pessimista, tudo que você vai fazer, isso dá errado, isso não vai dar certo, isso não muda. Então uma pessoa com excesso de pessimismo também está também aí nos sintomas de depressão. Ideias frequentes e desproporcionais, ou seja, aquelas ideias que está fora do comum, fora da realidade, das coisas normais e também das coisas espirituais. Baixa estima, sensação de falta de sentido de vida, a pessoa que um assunto que pouco se fala no mundo, né, pastor? O suicídio. A pessoa ela perde a vontade de viver, ela perde a vontade de estar nesse mundo. Inclusive, tem muitas pessoas que não só pedir, mas ela acaba cometendo um ato de suicídio. E na Bíblia, nós vamos ter relato de pessoas que passaram por esse momento. Umas pediram a morte, outras amaldiçoaram o seu dia e outras chegaram até se suicidar, né? Nós vamos ver relatos na Bíblia acerca disso agora daqui a pouco. Tem pessoas, além de desejar morrer, ela perde todo o sentido da sua vida, né? Também nós vamos ter pessoas que ela tem uma interpretação distorcida, ou seja, um ponto de vista totalmente diferente daquilo que é pontual, daquilo que é verdadeiro. A pessoa que é muito negativa à realidade que está acontecendo, ou seja, tudo para ela vai ser desastre, tudo para ela vai ser problema, tudo para ela não tem solução. Então, isso são também sintomas de pessoas com depressão. Uma coisa que é muito obscura aos seus olhos, ela não consegue identificar nada colorido, somente um ló escuro, cinzento, sem cor, né? Totalmente fora do seu controle. É pessimista, uma pessoa pessimista. Exatamente. Pessoa que tem dificuldade de concentrar, uma dificuldade muito grande de concentração. A pessoa que tem um raciocínio muito lento, muito excesso de esquecimento, ou seja, o excesso de esquecimento por quê? Porque ela não consegue se concentrar em nada, não consegue guardar aquilo que está sendo falado para ela, um recado, uma matéria, no trabalho. O trabalho mesmo nos prejudica muito, né, pastor? A vida social. Você tem algum comentário acerca desses sintomas? Amém. E aí são sintomas, a gente fica, você viu que são vários sintomas, e talvez alguém está nos assistindo e já pensa logo que está deprimido, que está passando por esse quadro, né? Então, isso são indícios, mas o que resumidamente vai caracterizar a pessoa que está no quadro de depressão é essa falta de desejo, de vontade para com todas as coisas. Você não tem vontade de namorar, não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, ele quer, se for possível, dormir ou tem o desejo da morte, não tem mais esperança. E nós não devemos confundir isso, um quadro de tristeza, que é um quadro que é temporal. Coloca o slide, por favor, tristeza versus depressão. A gente não pode confundir tristeza com depressão. Toda a depressão, ela pode ter o sintoma de tristeza. Porém, o estado de tristeza, estar triste, não significa que obrigatoriamente que a pessoa está deprimida, né?
Toda depressão, ela pode ter um sintoma de tristeza. Porém, o estado de tristeza, estar triste, não significa que obrigatoriamente que essa pessoa ela tem depressão. Ela pode estar triste por uma situação pontual e passageira. Então, como que você vai discernir isso? Um evento que produza sentimento de tristeza pode desencadear um processo que leve à depressão, sim. Mas o que nós temos que observar em especial é se esse processo de tristeza ele se aprofunda e tem longa duração, longo período. E você pode estar triste por uma circunstância, mas o natural com o passar do tempo, essa tristeza ela vai aos poucos indo embora. No caso daquele que está entrando para um quadro de depressão, não. Ele se aprofunda na depressão e isso começa a durar um período longo. Pastor, que período que é esse? É um mês, 2 meses, 3 meses? Isso depende de cada pessoa. Basta você olhar o seu histórico. Se historicamente, quando você fica triste, vamos supor, você leva uma semana naquela tristeza, e agora você está levando 2, 3, 4 meses naquela tristeza, ela só está se aprofundando e não está regredindo, então você pode estar entrando sim no quadro de depressão. Então isso é uma coisa individual que tem que observar, em especial esse quadro de melancolia, esse quadro de tristeza, ele se aprofunda ao longo do tempo, ou se ele vai minimizando ao longo do tempo. Para você diferenciar isso da depressão, da tristeza. Glória a Deus por isso, pastor. Irmãos, nós podemos observar que esse ponto que o pastor colocou aqui é muito importante, a questão da tristeza. Nós tivemos alguns cenários na Bíblia Sagrada que a pessoa esteve um momento de tristeza, né, pastor? Mas foi uma coisa momentânea, porque, como o pastor bem falou, a tristeza, ela tem um ponto de que fiquei triste hoje porque eu não recebi meu salário no dia que era para receber. Porém, eu não consegui pagar minhas contas. Isso me trouxe uma tristeza. Mas essa tristeza, ela é uma coisa momentânea, como o pastor bem explicou, pontual, que daqui a pouco ela vai passar. Agora, quando tem aquela tristeza que está fora de controle, que você não consegue controlar, ela não consegue sair do coração, não consegue de maneira nenhuma se evadir, ela vai se agravando, ficando cada vez mais profundo, aí sim ela vai desencadear para já o processo de depressão. Nós temos um exemplo, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, amas-me? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes. 3 vezes. Jesus pergunta a segunda: Pedro, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes. Na terceira vez a Bíblia vai dizer que Pedro, ele entristeceu-se, mas não foi uma tristeza para ele entrar para o desencamar de depressão. É porque as perguntas que Jesus fez a ele, ele se sentiu num momento de tristeza ali, mas foi coisa rápida e depois voltar à sua normalidade, né? Um outro exemplo também, que a pessoa teve um pequeno momento de tristeza e ela logo foi apaziguada também, nós vamos olhar para José do Egito. Ele teve algum momento na sua vida que ele ficou triste, mas depois Deus foi lá, consolou ele e ele também voltou à sua normalidade, né? Outros pontos que nós vamos ver mais à frente na Bíblia como referência são pontos de depressão, pessoas que tiveram uma vida em uma parte da sua vida, não a vida inteira, mas uma parte da sua vida em momento de depressão, chegaram até o ponto de pedir a própria morte. Nós vamos ver logo mais no próximo ponto. Pois bem, ficou claro para os irmãos a diferença entre o que é tristeza e o que é depressão, que nem toda tristeza ela é provocada pela depressão, nem toda depressão também é provocada pela tristeza. E nós vamos ver na Bíblia, como o Cícero estava comentando, nosso irmão Cícero comentando, que pessoas que estavam num quadro de tristeza, em que elas oram
a Deus e Deus não permite que ela entre nesse quadro, vamos chamar de depressão. E tem casos onde a pessoa ela já está naquele estágio onde ela não fala mais, ela não reage mais, e aí, antes também que a pessoa entre nesse quadro de depressão, aí Deus entra também com uma palavra. É o exemplo, por exemplo, do filho de Num, Josué, filho de Num, que após a morte de Moisés, você vai perceber que Deus falando, tem de bom ânimo, né? Falando com o Josué, né? Tem de bom ânimo. Se Deus está falando para ele, tem de bom ânimo, porque ele não estava muito animado. E você não vê nos versículos anteriores ele tendo algum diálogo com Deus, né? Então ele não está orando, está já num estado de quietude, já de isolamento social, vamos falar assim, não somente com sua família, mas com Deus. Então isso a gente percebe a graça e a misericórdia de Deus em alguns momentos de nossas vidas em que quando estamos prestes para entrar nesse processo, Deus, através da sua poderosa palavra, vem nos consolar, nos confortar e, por que não dizer, nos curar e nos livrar de entrarmos para esse caminho desse mal da depressão. Glória a Deus. E a depressão, pastor, ela nos traz consequências muito graves na nossa vida, Sim. No meio familiar. E que consequências são essas? Então, nós temos consequências sociais, do ponto de vista do trabalho. Então, a pessoa não consegue trabalhar, ou se consegue trabalhar, ela tem dificuldade de relacionar-se com as pessoas, porque ela tem alteração de humor, ela tem alteração de autoestima, ela tem alteração, ela fica insegura, então ela vai ter dificuldade no trabalho, de relacionamento com seus amigos, e também, no caso nós aqui, com a irmandade, com os irmãos. Ela vai ter essa dificuldade, então vai afetar a sua vida social, vai afetar a sua vida familiar, como eu já comentei de início. Então esse isolamento e essa falta também de coragem de assumir que tem um problema, porque, como eu falei de início, é comum para as pessoas procurarem ajuda para cuidar da depressão, para cuidar da pressão arterial, para cuidar da glicemia que está descontrolada, mas esse tipo de doença há um preconceito, inclusive no nosso meio evangélico, de procurar. Então, para nós é normal um irmão tomar remédio de pressão, por exemplo, para controlar a pressão, para controlar o diabetes, mas quando se fala de que ele toma remédio para controlar a questão da depressão, então isso já bate com um certo preconceito com relação a essa pessoa. Então, por isso, às vezes a pessoa não quer assumir, a família também não sabe lidar com essa situação e tem um impacto na família. E por último, a questão da desistência e a desesperança com relação à vida. Por isso que muitas pessoas mergulham-se nas drogas lícitas e ilícitas, e eu chamo a atenção das ilícitas. Muitas pessoas que tomam calmantes, para os irmãos terem uma ideia, nos últimos 8 anos, houve um crescimento de 560% nos medicamentos para as pessoas dormirem. Então a pessoa quer dormir, quer relaxar, então ela acaba tomando remédios para dormir. Então, só para você ter uma ideia nessa questão, pessoas que acabam, por exemplo, se viciando em açúcar, né, está ansioso, ela começa a comer doces, e enfim. Então, às vezes, até uma certa hipocrisia nossa, que nós batemos muito nessa questão das drogas ilícitas, mas consumimos muitas drogas lícitas que prejudicam a nossa saúde mental, física, que vai contribuir para essa questão da depressão. A diferença é que nos mata mais aos poucos. Assim como nós vimos na lição anterior, pastor, que falou sobre o estresse, na nossa lição anterior,
o estresse ele é um portal para a morte. A depressão também, ela se encandeia para esse caminho de morte? É importantíssimo essa colocação, irmão Cícero, porque nós lemos aqui no versículo de Gênesis, né, 3 e 19, que após a queda adâmica, o homem que no suor do teu rosto, versículo 19, comerás o teu pão. Suor, quer dizer, o homem vai ter que fazer esforço físico. O homem foi programado para fazer esforço físico. O homem tem barba, não é à toa, para proteger dos intempéries do campo. Ou seja, Deus, quando colocou vamos colocar essa maldição sobre o homem, essa queda adâmica, vamos falar assim, ele teve suas consequências. A consequência é que o seu corpo ele foi programado para trabalhar, e trabalhar fazendo esforços físicos, ok? Para estar no campo. Estando no campo também está preparado para as ameaças do campo. Então, importantíssima aula que foi ministrada pelo nosso amado pastor Neri, né, que estava aqui ministrando a aula, o estresse, ele é um gatilho. É um gatilho para o nosso corpo, para gerar adrenalina, né, para que os nossos músculos, o nosso coração possa bater mais rápido, e assim nós agimos e reagimos com relação às ameaças, que na programação de Deus eram ameaças relacionadas ao trabalho no campo. Então eu tenho que pulsar meu coração mais rápido, para o sangue bombear mais rápido, os músculos têm que estarem prontos e preparados para correr, para pular, para saltar, para fazer esforço físico num curto prazo de tempo. Então, para isso serve o estresse, para esse gatilho. Porém, os estudiosos chegaram a essa conclusão, que o principal causa, preste muita atenção, a principal causa da depressão, apesar de a gente falar essas questões da alma, etc., a principal causa, ela tem a ver com o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida. Nós mudamos o nosso estilo de vida, mas o nosso corpo continua sendo o mesmo. Desde lá do Gênesis capítulo 3, versículo 19. Então, quando eu não faço exercícios físicos, eu não tenho suor, né? O que vai acontecer? Automaticamente não vai gerar aqueles neurotransmissores, aquelas substâncias neurotransmissoras do meu bem-estar, né? Como a dopamina e a noradrenalina e a serotonina, né? Isso. Muito bem, que são as substâncias, são os neurotransmissores do bem-estar, a química que acontece no nosso cérebro para o nosso bem-estar. Os especialistas, eles chamam a atenção de que um dos remédios mais eficientes, não somente para combater a depressão, mas para evitar, para prevenir a depressão, é a atividade física. Temos que suar. Então, concluindo a resposta, o estresse gera esse gatilho, porém, hoje, quando nós estamos sob alguma ameaça, as ameaças não são mais o tigre, o leopardo ou alguma coisa que está acontecendo no campo. As ameaças são outras. A ameaça é de perder o emprego, é de ficar doente, é a desesperança de morrer, se eu vou pegar o coronavírus, se eu vou ficar desempregado e assim por diante. Glória a Deus. Nossa irmã Leila está aqui nos bastidores, está nos dando apoio aqui. Tem perguntas, irmã Leila, dos nossos irmãos que estão acompanhando a gente aí?
Isso. Pastor Jairo, ele pergunta: mesmo que a ciência considere a depressão uma doença moderna, podemos considerar alguns acontecimentos bíblicos como traços de uma depressão? Como, por exemplo, o rei Acabe, quando ouviu que Nabote lhe venderia a vinha, foi para casa e não comeu nada e foi para o quarto. Muito bem. Só que ele ficou triste, mas esse quadro ele não se prolongou. Então a gente não pode chamar ele de um quadro de depressão. Já, por exemplo, Elias, o profeta Elias, nós já podemos chamar, tem todas as características de um quadro de depressão. Inclusive, Deus, ele vai agir na vida de Elias. Eu acho o quadro de Elias o melhor exemplo possível. Por quê? Porque Deus ali, ele está combatendo a depressão de Elias com todos os medicamentos possíveis. Em resumo, né? Podemos resumir a questão das causas da depressão e também a sua prevenção e cura nessa passagem de Elias, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o 8, pelos seguintes aspectos. Primeiro, Deus, ele manda o anjo, ele manda uma companhia. Então a gente vê que um dos remédios e prevenções para a questão da depressão é o amor, é ser amado, é ser cuidado. Então quando Deus manda o anjo, Deus está demonstrando o seu cuidado e amor para com Elias. Então essa questão como falamos no começo, do toque, do abraço, do sentimento, isso é uma coisa importantíssima. Segundo ponto do aspecto é que Deus ele manda pão e manda água para Elias, mostrando o cuidado. Aqui eu abro um parênteses, porque as pessoas que estão já num quadro de depressão, não adianta nós darmos palavras de ordem para ela sair da depressão. Irmão, sai dessa situação, irmão, que é isso? Né? Alguns encaram até como preguiça, frescura, né? E isso não pode ser levado dessa forma. Veja que Deus, ele leva a companhia do anjo, mas também leva o cuidado. Alguém vai lá levar a comida, né? O anjo vai levar a comida e vai levar a bebida para o profeta Elias. Precisa desse cuidado. E o terceiro ponto, que o anjo ministra uma palavra sobre a vida dele. O Elias, levanta e anda, é muito longa a sua caminhada. Aí depois o que acontece com Elias? Ele come o pão, ele bebe a água, ele ouve a palavra, mas ele torna a deitar. E aí continua o cuidado, continua o amor de Deus para com a vida de Elias, e ele novamente recebe aquela ministração, que muito longa é a sua caminhada, e ele caminha até Horebe. Que aí vem uma outra situação, né? Porque quando Deus manda Elias caminhar, obviamente Elias é obrigado a fazer um exercício físico, precisa caminhar. E ele caminhando, isso também acaba de alguma forma ajudando ao bem-estar, a liberar os hormônios neurotransmissores do bem-estar para a vida de Elias. Então, respondendo a pergunta, sempre que você for olhar um personagem bíblico, tem que analisar esse contexto, se essa tristeza ela se aprofunda, se ela se agrava, ela fica sem controle e por um longo período. Não foi o caso de Acabe, na minha visão, porque foi um período, ele ficou mais chateado, se trancou no quarto, enfim e tal, mas não vamos dizer que ele entrou em depressão, porque não há subsídios ali depois de qual foi esse período, por quanto tempo. A gente parece que a sua esposa ela já age imediatamente após, e ao receber aquela palavra já sai do quadro de depressão. Então realmente eu não consigo, pelo menos olhando aqui todos os subsídios teológicos e científicos,
que ele se enquadre num quadro de depressão. Glória a Deus por isso. Para você, e se você, irmão, quiser acompanhar na Bíblia sobre essa história que o nosso irmão Jairo, o pastor Jairo acabou de perguntar, lá em 1 Reis, capítulo de número 21 a seguir, vamos ter a história ali de Nabote, né, e também Acabe e Jezabel oferecendo pão para que Acabe venha se fortalecer. Próxima pergunta. Mais perguntas? Pastor Neri. Pastor Neri pergunta. Primeiro ele afirma: Ana, personagem bíblica, sofreu depressão e foi incompreendida pelas pessoas à sua volta. Como perceber quando alguém está desenvolvendo quadro de depressão e como ajudar? Glória a Deus. Glória a Deus pela pergunta. Isso é importantíssimo, porque esse que é falamos há pouco, existe um grande preconceito com relação a essa situação. Então a gente tem que estar observando para ajudar. Foi o caso, por exemplo, aqui que comentamos há pouco de Elias, né? Então alguém tem que estar observando, e Jesus disse, expulsar os demônios, curar os enfermos. Então nós temos que, como discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, procurar fazer o mesmo. Por muitas vezes não adianta só você orar, não que a oração não seja eficaz, não é isso que eu estou dizendo, mas é importante continuar observando se a pessoa tem a melhora ou não. Veja, o Elias comeu pão, bebeu água e não ficou bom na primeira vez. Então o anjo tem que ficar lá esperando qual que é a reação dele, só depois que ele reagiu, aí o anjo de novo, pão e água, e assim nós devemos fazer o mesmo. E o que tem que observar na pessoa? Em especial a questão da vontade. A pessoa perdeu a vontade e o desejo, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, não tem vontade de se relacionar, ela se isola, o humor dela tá alterado. Então tudo isso vai produzindo. Como ajudar? Existem diversas formas, né? Primeiro de todas, essa pessoa ela precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para assim quebrar essa maldição adâmica. Tem a questão da alma, que é tratada essencialmente com amor, ok? O amor, ele é poderoso, né? Com relação a essa questão de tratamento, como eu falei. Eu sei que existem várias formas de amar, né? A pessoa pode amar servindo, mas no caso especial da depressão, tocar na pessoa, abraçar a pessoa, isso é fundamental. Infelizmente, por conta dessa situação do coronavírus, do distanciamento social, isso prejudica o tratamento de pessoas com essa questão de depressão, porque ser amado, ser aceito, ser bem recebido, ser bem tratado, ser cuidado, são fundamentais para o tratamento. E claro, essa questão mais direta relacionada ao corpo, que é a alimentação. Para os irmãos terem uma ideia, existe um estudo dos ômegas, o ômega 6 e o ômega 3. O ômega 6 entende os outros tipos de gordura, e o ômega 3 é o ômega 3 que você já conhece. O ômega 3 é a gordura, vamos falar assim, do bem para a questão dos neurotransmissores, e as gorduras do ômega 6 são a gordura do mal. A relação, segundo os cientistas, que isso nos traria uma certa harmonia, seria uma relação de 2:1. Em função da nossa má alimentação, dos fast foods, dos hambúrgueres, como fala aí, das gorduras hidrogenadas, etc., essa relação ela chega a ser de 17:1. E segundo os cientistas, essa relação ela vai causar inflamações nesses sistemas dos neurotransmissores. Então a alimentação saudável é importantíssima. Lembra do Daniel, no capítulo 1, versículo 10 em diante, quando o Daniel ele rejeita os manjares do rei. Ele não rejeita os manjares do rei, não é simplesmente porque os manjares eram apresentados a deuses estranhos, porque
quando Daniel ele faz a oferta ou a proposta de comer legumes e verduras, aquele servo do rei que estava cuidando de Daniel e os outros jovens poderia contra-argumentar dizendo assim: não, mas aqui tem verduras e legumes, por que você não come as verduras e legumes? Então, para ele fazer essa proposta, significa que na mesa não tinha verduras e não tinha legumes. E Daniel, com a ciência de Deus, Deus abençoe, pastor, e Daniel, com a ciência de Deus, ele sabia que esse tipo de alimentação com gorduras que desequilibrassem isso, prejudicaria a sua saúde física e mental. Tanto é que no final, né, ele tem a prova de que os jovens que tiveram a alimentação que Daniel recomendou estavam mais fortes e mais inteligentes, ou seja, isso afetou diretamente a questão mental, a questão do cérebro, e essa questão da qualidade de vida, né, do estilo de vida, né, praticar exercícios e ter uma boa alimentação, aliada à questão de amar e ser amado, isso implica em várias questões também de liberação de perdão, etc. Mas tudo começa em aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que tenhamos essa quebra da maldição desfeita em nome do Senhor Jesus. Um ponto interessante também, né, pastor, que nós podemos observar o texto lá em 1 Samuel, quando fala essa história que o nosso amado pastor Neri Júnior pergunta, nós podemos observar que o entendimento na família, a compreensão do acontecimento, é muito importante que a pessoa faça perguntas que se adequem à situação. Porque nós vemos no texto lá que o marido pergunta: por que não comes? Por que não faz isso? Por que não 10 filhos? Não sou eu melhor que 10 filhos? Então são situações psicomáticas também que a pessoa, além de estar no quadro, acaba outras pessoas, como nós vemos no texto do Salmo 42, pergunta: onde está teu Deus? Aquela mulher, ela era atormentada pela sua amiga, né, Penina, ficava atormentando a vida dela. Então ela já tinha a sua aflição de não conceber, e tinha mais pessoas externas, ou seja, coisas externas que estavam entrando na sua mente, tentando provocar ainda para ter um colapso maior do que ela já tinha. E o esposo não compreende isso, porque ele vai declarar: poxa, né, o que ele declarando o seu amor por ela, né, colocando se não já é suficiente. Então às vezes a gente acha que o que nós estamos oferecendo já é suficiente, e às vezes para aquela pessoa que está passando por aquele processo não é suficiente. Por quê? Porque aí tem uma outra questão, isso está ligado de novo à nossa fé, é o significado que nós temos sobre a vida e sobre as coisas da vida. Por exemplo, a morte. Então, para nós temos vamos assim, uma maior facilidade de superar uma perda de um ente querido. Por quê? Porque nós temos a viva esperança de que ele está descansando no Senhor, e se permanecermos firmes e fiéis a Deus, teremos essa mesma esperança. Então, como nós significamos as coisas, como damos significado às coisas e os acontecimentos, isso também é importantíssimo. Então a gente tem que observar nas pessoas como que elas dão significado às pessoas. Tem pessoas que ela recebe a notícia que fica desempregada, ela fala: não, fechou uma porta, mas Deus vai abrir outra. Mas já tem outras pessoas que já pegam aquele significado, já tem um outro significado, um significado de tristeza, de lamentação, e que eu perdi, e tudo acabou por aí. Para finalizar, para ir para a próxima pergunta, então nós podemos observar que no comentário que o senhor fez anterior na resposta do pastor Jairo também, vai entrar aqui também a questão do cuidado. Então o cuidado é muito importante. Sim. Não só dar o primeiro alimento, mas um segundo, o terceiro, o quanto for necessário para que haja uma libertação na vida dessa pessoa. Amém? Próxima pergunta, irmã Lília, por gentileza. Irmão Adriano, superintendente lá do Jardim Antártica,
Ele pergunta, hoje em dia, muitos pastores estão tendo depressão. Por quê? A razão é a mesma de que todos, porque o pastor não é melhor do que o membro. Vamos pensar, não, é pastor, então ele não tem. Tivemos muitos casos, porque assim, esses dias nós estamos celebrando o aniversário do nosso pastor, o presidente pastor Marcelo Batista, né? Então a gente fica pensando, nós cuidamos dos membros, certo? Mas quem cuida de nós? Né? Aí, o pastor Marcelo cuida de nós como ovelhas diretas, vamos falar assim, do seu rebanho. E quem cuida dele? Então, assim, fica uma sobrecarga, e é isso que nós temos que entender, que o nosso corpo, ele continua o mesmo, da programação lá de Adão, com as suas limitações. Então, esse estilo de vida nosso, inclusive aqui que nós vivemos no cristianismo no dia a dia, é uma sobrecarga que o nosso corpo ele não está apto a isso. Então a gente tem que ter cuidado. Então o pastor não é melhor do que ninguém. Ele é um ser humano com a mesma programação, né? E que está sujeito e talvez mais por conta das suas muitas responsabilidades, né? E disso acontecer. Por quê? Porque aí, por conta disso, acaba não fazendo exercícios físicos, se alimentando mal, dormindo mal, né? Não são causas diretas, às vezes não são causas diretas relacionadas à questão psicológica, à questão do relacionamento, mas são outras causas, porque se alimenta mal, porque dorme mal, porque come mal. Vou te dar um exemplo de um pastor do Ministério Casarão, fugiu o nome dele agora. Eu estava até acho que com o nosso amado pastor Neri, com a irmã Raquel, que ele estava dando testemunho porque ele ficou em depressão, acho que por uns 3 anos. Ele acabou, em função desta vida, né, acelerada, se tornou obeso, fez uma cirurgia bariátrica, aí fica um alerta para os irmãos. Não sei se a minha cunhada fez uma cirurgia bariátrica recentemente, tem lá dezenas de páginas falando das consequências possíveis que uma cirurgia bariátrica pode ocasionar numa pessoa, dentre elas a questão da depressão. Nesse pastor, por exemplo, essa cirurgia que ele fez ocasionou nele esse problema bioquímico. A questão da distribuição dos hormônios no seu organismo ficaram completamente desreguladas. Aí Deus usou um pastor médico da igreja presbiteriana que identificou isso, ele desfez a cirurgia e aí ele voltou à sua normalidade, entendeu? Então, concluindo a pergunta, pastor, obreiro, missionário é um ser humano como qualquer outro, sujeito às mesmas a ser afligido com isso e tem que tomar os devidos cuidados. Glória a Deus por isso. Mais uma pergunta? Mais 2 perguntas. Amém. A irmã Daniela Furquim, ela pergunta, uma pessoa que teve depressão, ela corre mais risco de ter de novo que uma pessoa que nunca teve? Ela tem mais predisposição? De novo a pergunta, perdão? Uma pessoa que teve depressão, ela corre mais risco de ter de novo, novamente, né? Ou seja, ela está mais predisposta a ter uma depressão além daquela que nunca teve? Muito bem, ela está dizendo, pelo que eu entendi da pergunta, a pessoa já teve depressão e ela pode ter a depressão novamente. Uma recaída. É uma recaída. De novo, isso merece a pessoa buscar ajuda aos especialistas, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que depende da causa. Se a causa ela foi sanada, ok? Você sanou a causa. Mas aí depois que você sanou a causa, e aí você volta, vou dar um exemplo.
A causa era por falta de exercícios físicos, que você não gerava dopamina. Aí você começou a fazer exercícios físicos, com a ajuda dos remédios e tal, e voltou à normalidade. Aí, quando você ficou bem, que o médico suspendeu os remédios, e você ficou só nos exercícios físicos, suficiente para você ter uma vida normal, e a pessoa parou. Ela pode voltar a ter essa questão novamente. Mas, de novo, tem que procurar ajuda dos especialistas. Chamando a atenção dos irmãos, que a gente acabou comentando aqui, da importância do nosso devocional, para blindar essas questões também. Ou seja, da questão de como o salmista colocou no Salmo 42, em função das situações, ele tem uma disciplina de oração e meditação da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o horário que está estourando, misericórdia, esse relógio corre mais, misericórdia, essa hora corre. Já está estourando nosso horário. Tem mais uma pergunta, irmã Lília? A última para fechar. Vamos lá. Irmão Valdinar. Eita, Valdinar. Valdinar. Glória a Deus. Essa vai direcionada para o pastor Alexandre. Para mim? Para o senhor. O comentarista relaciona vários personagens bíblicos que, segundo ele, sofreram de depressão. Certo. Inclusive Jesus. Pastor Alexandre, na sua opinião, Jesus sofreu de depressão? Olha, na minha opinião, Jesus, ele, porque eu entendo assim, Jesus é o nosso, por que Jesus tem autoridade para ser o nosso intercessor? Porque foi Deus que se fez na forma de homem e sofreu. Então, quando você está falando assim, eu estou triste, eu estou deprimido, Jesus tem autoridade de falar, porque ele passou por todo esse processo. Há relatos aí, mais a questão de que o sofrimento de Jesus, a angústia de Jesus foi tanta que chegou a sair gotas de sangue, não foi isso? Então, e isso que me chama a atenção de Jesus, porque ele é o intercessor, não é porque é o Filho de Deus. Ele é intercessor, não é porque ele veio somente aqui na terra. Ele é intercessor porque é a pessoa que eu posso falar com ele, até me emociono. Eu posso falar com ele e ele vai me entender. Glória a Deus. Ele vai me compreender. Ele sabe exatamente o que eu estou passando, entendeu? Então, às vezes você fala com alguém, ou aqui no caso do Diana, com Eli, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com Ana. E às vezes eu sou pastor, às vezes você está falando comigo, eu não estou entendendo o que você está passando. Mas você fala com Jesus e Jesus entende o que você está passando. Glória a Jesus. Porque Jesus, ele, em termos de sofrimento, ele passou por todo tipo, espécie de sofrimento, e no mais alto grau. E o grande diferencial de Jesus é que ele venceu tudo isso. E ele chama atenção: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a nossa fé, o nosso devocional a Deus, ele nos dá essa graça, essa capacitação sobrenatural para vencer tudo isso. Deus abençoe, irmão. Permite um versículo bíblico, pastor? Por favor, pastor. Chega mais perto que eu não estou me ouvindo aqui. Isso. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Só o 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus por A gente isso. fica assim emocionado e glorificamos a Deus pelo nosso Senhor Salvador Jesus. Então, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus ontem nos revelou uma tabela. Nós vamos disponibilizar essa tabela depois nas mídias sociais, para que os irmãos tenham também, que trata do corpo, alma e espírito, né? Uma tabela bem dinâmica. Nós vamos depois compartilhar com os irmãos no WhatsApp e nos grupos das igrejas, para que os irmãos olhem para essa tabela, peguem os versículos bíblicos que estão anotados ali e façam a sua reflexão em casa, juntamente com sua família. Quero deixar uma palavra aqui também com os irmãos,
Lá em Mateus capítulo 5 e no verso 4, Jesus fala assim, ó: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então, ou seja, pedir socorro E chorar é fundamental, mas para a pessoa certa, Jesus, que é o nosso único e diviníssimo Salvador. Glória a Deus. Amém. Pastor, tem mais algum comentário para finalizarmos? O tempo já estourou. O tempo já estourou. Meus amados irmãos. É um tema que, de fato, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, mas a hora não permite. Enviaremos para os irmãos esse resumo, está em PDF, nós vamos compartilhar nos grupos de WhatsApp, e qualquer dúvida nós continuamos à disposição dos irmãos. Não termina aqui. Pastor, eu ainda tenho alguma dúvida. Podemos responder aos irmãos posteriormente, e aquilo que nós soubermos, nós vamos pedir ajuda para quem sabe. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Pastor Marcelo, nosso presidente do campo, que está aqui sempre nos apoiando, Glória nos acompanhando, nos ajudando. Irmã Lília, Deus abençoe a irmã Lília, e também o nosso irmão André aí, cooperando na parte técnica. E você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Glória a Deus. Deus abençoe. E para você ficar com um pensamento mais tranquilo, eu vou te convidar você a se refletir lá no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, aonde Paulo escreve assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, pensem nessas coisas. Então, pensa em Jesus. Assim como Pedro, fita teus olhos em Jesus. Tenha fé que a vitória é grande na tua vida. Deus abençoe pela tua companhia, por esse momento, por esta aula abençoada. E como nosso pastor falou, ficamos também nos bastidores para mais comentários. Deus abençoe e até a próxima. Vamos convidar nosso pastor Marcelo para estar ministrando essa oração final nessa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor Alexandre, irmão Cícero, a irmã Lília e também o André, por essa aula de hoje e por todos os dias que temos passado aqui. Tem sido um tempo de bastante aprendizado, algo novo para nós, mas que tem nos abençoado muito. Amém? Domingo que vem, se Deus quiser, Jesus não voltar, estaremos novamente com mais uma aula, com mais um tema, e que certamente vai abençoar as nossas vidas. Vamos agradecer. Amado Deus, Pai glorioso e eterno, quero te louvar pela vida dos teus filhos, os professores que aqui nesta manhã ministraram a tua palavra ao nosso coração. Sabemos, Senhor, que há muitas questões técnicas que não compreendemos, mas a tua palavra nos esclarece, pois acima das questões técnicas, o Senhor nos deixou a tua palavra, que é suficiente para a nossa vida, é suficiente para a nossa sobrevivência e para a nossa salvação. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida do pastor Alexandre, do irmão Cícero, pela vida da irmã Lília, do irmão André, e de cada irmão e irmã que está participando através dessa tecnologia. Que o Senhor possa alcançar os seus corações, que o Senhor possa retribuir na vida de cada um, Pai, esse desejo e este amor pela tua palavra, por aprender mais do Senhor, para viver a cada dia, e não só para a nossa vida, mas para que sejamos instrumentos teus no auxílio aos outros que necessitam, no auxílio àqueles que precisam conhecer ao Senhor e a tua palavra. Glória a Jesus. Pai, nos dê um dia abençoado, que cada um dos teus filhos seja guardado e protegido pelo Senhor, que logo mais o culto à noite, Senhor, seja também um culto de bênção, em que a tua presença seja manifesta na vida dos teus filhos, que a tua palavra alcance novamente os nossos corações. Assim, por tudo isso, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tenham um bom dia.